Aleluia. Boa noite, irmãos. Aleluia. Jesus é o Senhor. Nós estamos vendo nessa série a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. É as epístolas de João e de Pedro. Nós estamos vendo 1 João no momento. E temos o título da mensagem 7, permanecei nele, como a unção vos ensinou. Os irmãos podem falar comigo? Permanecei nele, como a unção vos ensinou. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 27 a 29. Senhor Jesus, amém, aleluia. Queria dizer também àqueles que vão assistir a mensagem pelo canal nosso da igreja, no YouTube da Igreja Itaúna, nós não mudamos de local, tá? O endereço continua o mesmo, que às vezes a pessoa está vendo um novo cenário aqui atrás, né? Nós estamos no local novo, mas no mesmo endereço. O endereço continua o mesmo. A Rua Isidro de Moraes, 208, não é isso mesmo? Aí, ó, a irmã confundiu hoje, eu confundi também, né? No Vila Mozart. Ó Senhor Jesus, vamos ler? 1 João 2, 27 a 29. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Nós vimos nas mensagens anteriores, irmãos, com respeito a dois reinos. Nós estamos nessa guerra. Inclusive, o último jornal, né, 384, estou falando o último, mas eu acho que tem um outro aí já, né? Que tem como título aqui, a terra mais disputada que existe. Qual que é a terra mais disputada que existe? O coração do homem. Irmãos, nós estamos numa guerra. Há uma dificuldade muito grande para a gente virar essa jogada, né? Ficamos no meio. Porque o inimigo, ele quer nos tocar, ele quer nos prejudicar. Eu cheguei aqui mais cedo assim, né? Não é? 15 para 7, eu sentei ali. Gente, que luta para a equipe de música, para o som, conduzir os hinos, os adolescentes, e nós estamos em casarão de adolescente, hein? Isso aí já estimula o agir no espírito, né? Mas que dificuldade, por quê? Porque Satanás não quer, irmãos, é dois reinos lutando pelo seu coração. O inimigo vem com o quê? Primeiramente, irmãos, ele vem com o mundo. O mundo quer nos trair de todas as maneiras. Se você olhar hoje, uma cidadezinha igual Itaúna, uma cidadezinha do interior, pequena, não é nem 100 mil habitantes, mas se você for na praça agora, a movimentação que está ali esses dias, eu acho que as pessoas não têm dinheiro, mas pelo menos o mundo está atraindo elas. Falou sobre permanecer na comunhão dos apóstolos. Lembre sempre desse verbo, permanecer na comunhão dos apóstolos. Agora, uma outra coisa que o inimigo usa é a mentira. Satanás usa várias mentiras contra nós, irmão. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui nessa guerra. Eu creio que a imersão de hoje, e foi lida no ponto 1 da imersão de hoje, ela é muito propícia para esse momento. Se tivermos os olhos ruins, a palavra de Deus será mal vista por nós. Esse é o momento de você agora estar olhando para a palavra, né? Nós tentamos de tudo aqui, grito de guerra, hino, oração e tudo, mas agora você está ouvindo a palavra. Se tivermos os olhos ruins, a palavra de Deus será mal vista por nós. Ao passo, se tivermos olhos bons,
ganharemos bênção na palavra do Senhor. E assim nosso coração será o quê? Será o quê, irmãos? Você precisa de cura nessa noite? Eu preciso ser curado, irmão. O meu coração é muito enganoso. Quando nós pensamos que queremos uma coisa, não, isso é muito bom. Não é nada, irmão, nós precisamos de um coração curado. Agora, se estivermos imersos na palavra, em nosso dia a dia, perceberemos as intenções impuras dos falsos mestres. A mensagem da semana passada, né, foi a mensagem 26, o julgamento de Deus sobre os falsos mestres. Mas a mensagem quer dizer para os irmãos que tudo aqui é novo, viu, irmãos? Até falar que é tudo novo para nós, né? Mas a mensagem dessa noite ficou simplesmente um assunto só. Não tem vários assuntos. É sobre a unção. E mesmo assim, eu não posso aprofundar muitas coisas dentro desses versículos que eu li, porque senão eu roubo a mensagem do Alexandre Soares. Não é, Alexandre? Para a semana que vem, de fato somos filhos de Deus. É a mensagem número 8. Então, vamos pegar o versículo 27, de 1 João, capítulo 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Com relação a um assunto que eu estava comentando sobre o mundo, eu queria ler um versículo, que é um versículo que o Jorbélio gosta muito, né, Jorbélio? Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 13. É um versículo que eu já comecei a amar, né? Esse versículo também, né? Ele nos libertou, irmãos. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não pertencemos mais a este mundo, irmãos. Não precisamos ficar ligados a esse mundo. Ele nos libertou do império das trevas. Agora, o que vai acontecer? O assunto dessa noite é sobre a unção. Ó Senhor Jesus, que nós falamos 1 João 2, 27. Eu quero ler os 3 versículos mais importantes da Bíblia. Tem os 3 versículos mais importantes da Bíblia? João capítulo 1, versículo 14. Você vai falar assim, não, irmão, o versículo que eu gosto é esse aqui, mas eu quero dizer que esses versículos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. Não é maravilhoso esse versículo? O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus estava no seu plano, o homem aqui na terra, mas agora o que aconteceu? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas essa palavra, ela só em carne, nós teríamos que ir lá em Jerusalém, né, acompanhar Jesus, e também teria que ser eterno nessa terra, né, porque senão a gente teve que ir embora. Mas o que aconteceu? O outro versículo mais importante. 1 Coríntios 15, 45. Vocês conhecem esse versículo, né? Ó Senhor Jesus. 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida, de espírito vivificante. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio nessa terra, irmãos, e ele morreu, ele ressuscitou e se tornou o espírito que dá vida. Para quê? Então vamos ler aqui o outro versículo, 1 Coríntios, vamos voltar um pouquinho aqui, 6, 17. Olha que versículo maravilhoso, para aqueles que têm uma experiência com o Senhor. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então vamos ler João capítulo 7, para a gente falar sobre a unção. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber
os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vou usar as mesmas palavras do Pedro Dong. Esse versículo não é um versículo tão fácil de explicar. Por quê? Aqui está falando que o Espírito até aquele momento não fora dado, ou não era. Mas se nós lermos Gênesis, para provar isso aí, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, o versículo 2. Se o Espírito não fora dado, o que acontece? O versículo 2 de Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas como que o Espírito ali não tinha o Espírito, não fora dado? Vamos ler Mateus capítulo 1. Então nós vemos o Espírito de Deus, não é isso? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vou mostrar um outro aspecto do Espírito. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida de quem? Pelo Espírito Santo. Mas em João 7,37, o Espírito ainda não foi, versículo 39, não fora dado. O que é que nós queremos colocar, irmãos? Para nós falarmos sobre a unção, nós temos que pegar uma referência em tipologia, em Êxodo 30, como que era feito o óleo composto da unção. Porque aqui nós vemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas aqui Jesus falou que o Espírito ainda não fora dado. Por quê? Porque nas especiarias da unção, nós vamos ver que foi acrescentado algumas especiarias. Êxodo 30, se você está acompanhando a Bíblia, né? Agora não posso nem falar do telão, que geralmente está usando telão, né? Êxodo capítulo 30, versículo 22, para a gente tentar entender aqui a unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fruída, 500 ciclos. Olha para você ver. De mirra, 500 ciclos. É uma unidade, né? De cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. E de calo aromático, 250 ciclos. De cássia, 500 ciclos. Segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin de azeite. Então, o que nós temos aqui? Se nós pegarmos o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, nós pegamos o hin de azeite, representa o Espírito de Deus. Só que o que foi feito? Foi acrescentado a esse hin de azeite 4 especiarias. Mirra fruída, quantos ciclos? 500. Cássia, quantos ciclos? Não, eu quero complicar um pouquinho, João. Não posso ajudar tanto assim, né? Cássia é o último item. Quantos ciclos? 500 também. Só que os dois do meio, as duas especiarias, que é o cinamomo odoroso e o calo aromático, o cinamomo odoroso e o calo aromático, é 250. Então, você formou mais uma unidade de 500, 250 mais 250. Então, nós temos 3 unidades de 500 ciclos. Nós temos aqui o Deus triuno, não é? Você não concorda comigo? Não está no alimento diário sobre isso, né? Mas, irmãos, aqui está o óleo composto da unção. Então, o que foi acrescentado a esse hin de azeite? Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e agora Cristo veio com as suas experiências. Aqui está mostrando que a mirra era uma substância que era usada para embalsamar cadáveres. O que representa? A morte de Cristo. Mas o cinamomo odoroso também era tipo uma conservante. E o calo aromático era um que nascia só nos pântanos. Plantas dificilmente germinavam. O que é isso? É o poder da ressurreição de Cristo. E a cássia era um repelente de inseto. O que quer dizer? O poder da ressurreição. Então, o que foi acrescentado ao Espírito de Deus? Todas as experiências de Cristo. Ele veio nessa terra, ele morreu, mas a sua morte tem um poder. Ele ressuscitou, e a sua ressurreição tem um poder. Foi acrescentado ao hin de azeite. E agora o que é para fazer com isso? Versículo 25. Disso farás o óleo sagrado para a unção,
o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Versículo 26. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e o consagrarás para que oficie como sacerdotes. O que você entende de unção? Vou dar um exemplo para vocês. Uma certa vez entrou, já tem uns bons anos isso, né? Entrou uma pessoa no local, uma mulher, e ela falou assim: eu estou aqui com um pequeno vidro de óleo, e eu quero que alguém ore por ele e seja santificado, consagrado, e seja o óleo que eu vou ungir algumas coisas na minha vida. Mas quando ela olhou para o local de reuniões, ela estava atrás, ela olhou para o local de reunião e falou assim: eu quero que aquela pessoa lá ore. Mas essa pessoa, sabe como que ela separou, que era mais ungido? Essa pessoa usava gravata, era um irmão, não vou falar quem, né? Não vou falar, vou contar só milagre, né? Mas era um irmão de gravata. Ela entendeu que ele era mais ungido que os outros demais. Hoje, nessa noite, não tem ninguém aqui tão ungido, né? Porque não tem ninguém de gravata. Vocês não concordam comigo? Era a visão dela. Ela chegou perto desse irmão, ele orou pelo óleo e ela foi embora. Ela não ficou na reunião. Qual que é a visão que você tem sobre a unção? O Espírito de Deus está em você? Você tem o Espírito? Tem? Por isso que 1 Coríntios é muito importante. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos estavam ali com medo. E Jesus colocou no meio deles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Eles receberam o quê? O Espírito para dentro deles. Agora você tem a unção. Mas agora na nossa dedução, a pessoa mais ungida aqui dessa noite, que tem que ser no meu conceito, sou eu mesmo que estou falando. Porém, o óleo sagrado da unção era só para o sacerdote? Então a equipe de música pode ficar despreocupada, né, Tiago? Não precisa ninguém orar, que ninguém ungido, nem nada. É assim, irmãos? Irmãos, a unção é para nos levar a servir o Senhor. Servir dependendo dEle. Por isso que a oração é muito importante. Quem vai conduzir os hinos precisa de unção? Quem está servindo lá no som? Aquele ali é só saber, só mexer ali, um parafuso é outro, um negócio assim, uma mesa. Não precisa de oração? A unção vai nos ensinar todas as coisas, irmãos. Agora, é claro, eu tenho 2 anos e alguma coisa, eu estou convivendo mais com as irmãs, eu e o Toninho no serviço das mulheres, a gente ouve mais as irmãs falar assim: eu tenho um sentimento. Não é? Não é gostoso ver as irmãs falar isso? Eu não entendo como é que é isso, né? Mas aí eu acho que é assim, o Senhor falou comigo. O Senhor me deu uma palavra. É a unção que elas estão falando, né? As irmãs falam mais do que os irmãos. Mas o irmão Dong, quando ele veio ao Brasil, ele estava aí com seus 40 anos, né? Parece que ele nasceu em 1920, a 1960, dá isso, né? É isso mesmo, seus 40 anos. O irmão Dong fazia oração e eu ouvi isso, ele falando só uma vez. Ele não tinha experiência de Deus falar diretamente, falar assim: olha, faça isso. Ele falou que não, mas era a experiência dele. As irmãs, nós não estamos criticando que você, se Deus falou com você, não é isso não. Que você continue fazendo isso. Porém, quando ele orava, ele não sabia o que o Senhor queria fazer aqui com ele, trazer da China para cá, né? Não é uma viagem daqui de Itatiaia-Sul, né, irmãos? Ainda mais na época. Quando ele orava, vinha a palavra América. Ele não era torcedor do América, né? América. Irmãos, aí ele foi fazendo as coisas, foi caminhando, e quando ele orava mais, a palavra América de novo. O que ele viu? O Senhor queria trabalhar na América. Mas o que era? O Senhor falando com ele. A unção, irmãos, vai nos guiar em todas as coisas. Você acredita nisso? Você crê nisso? É em cada detalhe, irmão. É o nosso serviço ao Senhor.
Isso que eu estou querendo levar os irmãos. Eu quero colocar uma experiência para os irmãos, mas aqui, depois da reunião, talvez aqueles mais crescidos pode até me ajudar, que é um exemplo tão insignificante, tão pequeno. Porém, eu quero usar o meu espírito para todas as coisas. E Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 é o que é? Eu não quero perguntar igual o Pedro para os adolescentes, né? Vocês sabem o que fala? Mas vou ler de novo. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Aqui a gente passa tanto tempo sem falar, viu, irmãos, que a gente complica um pouquinho, tá? Aqui é 4 meses para falar uma palavra. Então, a última mensagem, eu acho que eu falei esse versículo, mas eu vou falar de novo, né? Mas não sei se eu estou lembrando bem, né? Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Ó Senhor Jesus, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, aqui o Senhor está querendo encabeçar todas as coisas. Então, na minha pequena experiência que eu quero falar para os irmãos, eu precisava comprar um prestol-barba. Isso aqui não é ser mão de vaca não, né? Puxa vida, prestol-barba é muito barato, né? Mas, irmãos, eu não sei, eu orando, eu pensei, Senhor, eu preciso comprar um prestol-barba. Você já fez essa oração, os irmãos? Ou se o senhor quer ficar barbudo, né? É melhor, né? Mas, no meu interior, vinha algo assim, não precipite, você vai fazer um bom negócio. E aí? Eu não estava comprando uma casa, né, de 300 mil reais. Não estava comprando um carro de 100 mil reais. Era um prestol-barba. Não, isso vinha de novo. Não precipite, você vai fazer um bom negócio. Irmãos, o que é isso? É que nós dependemos do Senhor para tudo. Irmãos, de repente eu entrei numa farmácia, eu fiz um tão bom negócio que eu levei até o creme de barbear. Eu falei assim, Senhor, mas que isso? Irmãos, eu já falei isso aqui, o Senhor tem o céu, o universo todo para preocupar, Ele vai preocupar com o pessoal barba para mim? Mas, irmãos, o Senhor quer que a gente dependa dEle todo momento. É isso que eu quero deixar para os irmãos, por isso que eu falei aqui, irmãos, eu não tenho outro assunto, é só sobre a unção. Aqui está dizendo, permanecei nele, como a unção vos ensinou. Eu quero ler João capítulo 3. Ó Senhor Jesus. E quero ler um ponto da imersão da terça-feira, o ponto 3 também, que acho que a maioria das pessoas escolhe o 3, então eu já escolhi o 3. A confirmação da palavra profética vem por meio da concretização do que foi revelado pelos apóstolos. A palavra que vem de Deus, de fato, realiza sua obra. Por isso, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ela nos localiza, dá direção e segurança. Se a seguirmos, um amanhecer é a vinda. Se seguirmos um dia, o amanhecer chegará até nós. O amanhecer é a vinda de nosso Senhor Jesus, como a estrela da alva, que nascerá no coração daqueles que o buscam. Irmãos, nós precisamos seguir a palavra profética. A unção precisa levar-nos isso. Uma vez que nós estamos indo nessa palavra, irmão, nós temos direção e nós temos segurança. Nós não queremos isso? Irmãos, a melhor coisa que tem é termos segurança, não é? Puxa, eu estou seguro do que eu estou fazendo. Então, João capítulo 3, versículos 6 e 7, 6 a 7, Evangelho de João. Ó Senhor Jesus. Vai invocando aí, procurando, né? Eu não achei ainda não. João 3. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ok, irmãos? O que é nascido do Espírito? Então não te admite de dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você já nasceu do Espírito? Você já teve o segundo nascimento? Ó Senhor, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Por isso o Senhor está nos falando sobre a unção. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, e sobre a unção e servir ao Senhor, nós precisamos consagrar mais ao Senhor. Vocês imaginam, não é que eu estou tocando em outro serviço, que eu não sirvo nesse serviço. Vocês imaginam a recepção e a gente chegar aqui, o casal está na recepção, fazendo um grito de guerra, imergindo na palavra, usando o seu espírito. Vocês não concordam que seria melhor? Sim ou não? Muito melhor, irmãos. Mas isso é o serviço de recepção. Por isso nós precisamos o quê? A todo serviço nós depender do Senhor. Nós não queremos só um ministério da palavra bom, excelente, mas nós queremos servir com excelência todos os serviços. Né? O serviço às crianças não vai para a salinha de qualquer jeito. Né? Eu vou esconder dos irmãos, serviço às crianças é tudo normal ali, é simples fazer. Irmãos, nós talvez não fazemos como Moisés, que tinha que tirar 2 milhões de pessoas, conduzir-as à terra de Canaã. Mas o que o Moisés, vamos ler, Êxodo 33. Oh, Senhor Jesus, esse versículo é maravilhoso, irmãos. Êxodo 33. Agarra esse versículo e fala para o Senhor. Oh, Senhor, o capítulo 33, o versículo 2, o versículo 1, 33, 1. Diz o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. O versículo 2: enviarei o anjo diante de ti. O povo vai conduzindo, né? Eu vou enviar um anjo. Lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Depois os irmãos continuem lendo, eu vou pular para o versículo Êxodo 33, versículo 14. Oh, Senhor Jesus. Versículo 16 primeiro, né? Ficou ao contrário aqui, mas vamos falar 16 primeiro. Pois como se há de saber se achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés reivindicou do Senhor a presença dele. Olha o versículo 15. Então lhe disse Moisés. Pode falar comigo? Então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmão, não tem nada melhor do que a gente servir o Senhor na presença do Senhor. Servir a casa de adolescente ontem e hoje é cansativo, não é? Os que serviram aí e tal. Cansa, não cansa? A vida da igreja, ela não é tão fácil. Por isso que nós demos um ponto para meditar na imersão, da imersão, que fala que nós não queremos vida fácil, queremos a vida da igreja. Você quer vida fácil? A vida da igreja não é vida fácil. Porém, irmãos, o que nós temos? A presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Moisés falou com o Senhor: olha, se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Irmão, nós precisamos pedir ao Senhor sempre: Senhor, eu preciso da sua presença. Senhor, a cada dia, Senhor, fala comigo. Agora, o Senhor cheio de experiência, não é mesmo? Cheio de experiência. Qual experiência que o Senhor não teve nessa terra? Você já foi humilhado? Você já foi rejeitado? Até mesmo na vida da igreja, às vezes mal entendidos aí, acontece isso. Mas o Senhor já passou por tudo isso e hoje está no nosso espírito. Ele está no nosso espírito, mas Ele quer, irmãos, expandir para a nossa alma. Irmãos, isso é só a vida da igreja que nos dá esse caminho. Você quer ficar somente com Jesus ali no seu espírito, com todas as riquezas? Aqui, fica aqui, Senhor, não vai para a sala, nem para a cozinha, fica nesse quartinho aqui. É isso que você quer? Irmãos, nós queremos o Senhor a todo momento. Por isso que vamos ler Romanos capítulo 8. Senhor Jesus, amém. Vamos ler 12, 2 primeiro. Romanos 12, versículo 2. Do 1 fala o seguinte, irmão, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O versículo 2 é o que, irmãos? Não vos conformeis com esse século. Na semana passada, no domingo, os irmãos nos deram uma grande ajuda aqui para nós, né, para toda a igreja, com respeito ao mundo. Não foi boa a comunhão? Nos ajudou muito, irmãos. Mas não vos conformeis com esse século. Irmãos, como Ló, naquela cidade ali, ele não chegou diretamente em Sodoma e Gomorra de uma vez. Ele aos poucos. Eu sei que os irmãos lembram daquele exemplo, que às vezes você pega uma gia e coloca, ela está acostumada na água fria. Vamos testar se ela fica na água quente. Você joga ela na água quente, ela esperneia, não é mesmo? Pula fora. Mas se você for esquentando aos poucos. Ló não foi direto para Sodoma e Gomorra. Ele foi aos poucos. Irmãos, hoje, por isso que essa mensagem do domingo passado foi muito forte. Irmãos, a questão é você não dar ouvido aos falsos mestres. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que está acontecendo aqui nessa noite? Nós estamos, primeiramente, com nossos ouvidos ouvindo, né? A maioria aqui, eu acho, não tem nenhuma pessoa que tem dificuldade para ouvir, né? O som tá bom também, né? Mas você dá atenção e agora tem que passar pela sua mente, que é a parte líder da nossa alma. Nós vamos dando uma nota e nós vamos descartando. Isso eu não quero ouvir, isso eu quero ouvir. Essa nota eu dou 6, isso aqui eu dou, não é? E até chegar o quê? A nossa fé subjetiva, que está no nosso espírito. Eu quero isso. Por que que alguns sairão diferentes daqui depois dessa reunião? Uns sairão muito alegres, outros, eu não digo que sairá pior, mas talvez vai sair igual entrou. É porque nós não damos atenção e nós não aproveitamos em tudo que foi dado a nós nessa noite. É como um garçom servindo. Passa um... Eu até mesmo, falando em garçom, eu queria compartilhar com os irmãos, dentro dessa palavra, esquece o restaurante. Em São Paulo nós somos um restaurante chinês. Não é questão dos restaurantes chineses. Mas ali, eu particularmente sou meio frango de granja. Meu estômago não é tão bom assim, né? Mas só que dentro desse restaurante, tinha na nossa mesa, o Milton estava comigo, né, Milton? Nessa mesa tinha 2 irmãos jovens que estavam nos orientando qual que seriam os pratos chineses. Tá certo? Mas só que teve um detalhe que esses jovens me falaram com a gente. Olha, vai vir muita coisa, mas tem uma jarra. Tinha como é que fala? Não é jarra, é um chalé, não é, como é que fala? Bule, tipo bule, né? Um bule mesmo. Com chá quente. E esse jovem falou assim, vai comendo as comidas que estão vindo, os pratos que estão vindo, mas não esquece o chá quente. O chá não me pergunta que sabor que tinha, era horrível, mas sem açúcar. Mas o que acontece? Era a obediência que acho que nos salvou. Que o Alessandro saiu lá triste, porque falaram com ele que ele comeu carne de cachorro, né, Alessandro? Que ele ficou pensando no cachorrinho dele, no xerife, né? Mas não tinha nada de carne de cachorro. Mas o que eu vi ali foi a obediência. Eu não tive mal nenhum, comi tudo, 11 tipos de comida, né? Mas isso é o segredo, irmão. Obedecer. Qual que é a palavra que nós temos nessa noite? Ó Senhor, sobre a unção, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero ser transformado. Não, eu não quero. Você pode descartar aqui, irmão. Qualquer palavra que for falada, o Senhor está falando para nós. Você pode, né? Veio a live 4:30 da tarde, as irmãs estavam ouvindo a live de oração, e as irmãs leu parte do jornal e foi falando grito de guerra, oração. O que você aproveitou? Aí veio a reunião da noite. Ontem eu estive aqui com os irmãos aqui da cidade vizinha, eles estavam ali restaurando a minha memória, me perguntando o que eu falei há 23 anos atrás. Pra vocês terem ideia, né? O que você falou comigo, Carlos? Você que falou comigo com 23 anos atrás. Senhor, eu bati cabeça no meu acidente, né? Eu não lembro tanto dessas coisas. Mas o que nós estamos fazendo? Em Romanos capítulo 8, o versículo fala o seguinte. O versículo 6. Ó Senhor Jesus, lembre sempre, irmão, nós somos em 3 partes. Espírito, alma e corpo. Você tem uma necessidade, o seu corpo. Você tem a necessidade, a sua alma. Mas você tem uma necessidade do seu espírito. Agora fala assim, porque o pendor da carne, Romanos 8:6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Para a vida e paz. O que está acontecendo agora nesse momento com a nossa... Aqui, ó, é um pendor, é uma balança.
eu jogo para cá, eu jogo para lá, vem na minha mente, eu volto para a minha carne, eu volto a pensar, eu volto para o meu espírito. Quando você pende para a carne, o que que dá? Você não tem outra coisa, irmão. Não adianta você escolher, mesmo a psicologia mais moderna e a mais refinada, ela vai te levar para a morte. Não sou contra a psicologia, né? Mas aqui, e se o pendor do espírito, o que que você vai ter, irmãos? Por isso a dificuldade, irmão. Levar você para a mente, às vezes, uma boa palavra aqui, um bom pregador, né? Eu até perguntei ao Luiz Veloso se a câmera ali, robótica, se ela acompanha a gente, sai daqui, e falou assim, não, ela não está ligada automático, cara. Então, se você sair muito fora daqui, você sai fora da câmera, né? Mas se você trazer um bom pregador aqui, então, você fica ali analisando. Irmãos, nós queremos usar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus. E aqui vai trazer o quê? A paz. Colossenses 3,15. Vamos puxar alguma coisa aí. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o hábito, o juiz, né, em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que é aqui, irmãos? A paz. É um detalhe. Da onde vem essa paz? Porque às vezes vem a unção, a palavra fala conosco e você está relutando. Você às vezes está numa vida inadequada e você fala assim, eu tenho paz. Que paz que é essa? Às vezes Deus nos usa a palavra, às vezes Deus usa um irmão. Não vou dizer que hoje no Novo Testamento não precisa usar uma mula, né, irmãos? Mas às vezes até uma pessoa mudando te dá uma repreensão que você não está dando atenção. Mas aqui a paz, nós precisamos ser governados pela paz. É a presença do Senhor, é a comunhão que nós temos com o Senhor, é o nosso serviço, precisamos ter paz. Aí fala o versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por isso a necessidade da comunhão da vida, irmão. O nosso tema que nós estamos aqui é a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. O que é essa comunhão da vida? O que é a circulação da vida? Irmãos, é nós falarmos uns com os outros. Essa vida aqui é a vida eterna. Não é a vida comum, a vida humana, a gente falar, puxa, irmão, eu gosto da vida da igreja porque lá eu posso conversar qualquer coisa. Tem um grupo lá que gosta de futebol, tem um grupo que gosta de novelas, de série. Não é isso. A comunhão da vida é a vida de Deus. Não esquece, tem que falar bem mais alto aqui, né? É a vida de Deus, é a vida eterna circulando entre nós. Vai nos levando aqui, irmãos, a uma transformação. A gente sai de uma reunião mais encorajado. Né? Eu vi não sei nem o que é que falou. É uma reunião Missões do Exterior. Segunda-feira, dia 2 de dezembro, aconteceu isso, com o Daniel Mar, mais 6 integrantes ali. Mas ali estava falando de chamamento para outros países. O Senhor quer nos conduzir em todas as coisas, mas, irmãos, aonde o Senhor quer te levar a servir? Tem irmãos que não sabem. Irmãos, eu não sei aonde que eu estou servindo. Irmãos, o Senhor quer nos conduzir em todas as coisas. Não precisamos ir longe, mas essa semana, foi terça-feira, eu saí fora da minha casa, assim, no passeio, não estava nem entendendo porque que eu queria ir lá fora. Gosto da rua, tem hora, tá, irmãos? Principalmente agora. Mas na hora que eu saí, passa um rapaz todo bagunçado, perguntando aonde que é fulano. Eu perguntei, posso orar por você? Irmãos, eu não quero nem continuar o testemunho aqui, mas porque eu não tenho tempo. Mas quanta coisa, irmão, quanta coisa ele precisava. Com uma pergunta, posso orar por você? A unção nos conduz nisso? Você vai em algum lugar, o Senhor está querendo nos levar, irmãos, para dentro dessa presença do Senhor. Irmãos, e tantos testemunhos. Eu estava conversando com o Valdemir. No dia 15 de novembro, nós tivemos aquela comunhão aqui com o Pedro, né? Com o Pedro Dong. E foi liberada uma janta, era para 170 pessoas, era para 150 cooperadores do irmão Pedro, mais 20 que estavam servindo, e a liderança da igreja Itaúna. Eu, do nada, eu entrei lá na fila. Entrei na fila e logo chegou 2 serventes lá, né? E falou assim, essa janta não vai dar de jeito nenhum. E aí, estava junto de irmão da Bahia, de Belo Horizonte, Brasília, e nós tudo na comunhão. E esses irmãos passou e nós começamos a falar, essa janta não vai dar, porque você está doido, você é gente demais.
Mas não houve murmuração. Os irmãos começaram a orar, orando. Irmãos, essa janta que era para 170 pessoas, foi distribuída essa janta para 310 pessoas. Eu jantei. Sobrou. Os que estavam servindo lá comeram também. Irmão, vocês veem isso? Como acontece, irmão? É a comunhão da vida, irmão. Os milagres acontecem espontaneamente. Quem estava servindo não entendia. Nós lá. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Em Belo Horizonte, teve uma comunhão lá no sábado, 16 de novembro. A comunhão estava marcada para as 18 horas. Nós chegamos lá às 17h30. Irmãos, nós custamos achar lugar. Aí no domingo, era às 9h15. Nós chegamos às 8h30. Custamos achar lugar. Que é isso, irmãos? É a comunhão da vida que vai nos levando. Essa palavra que está gerando, circulando no meio dos irmãos, é que vai fazendo isso. Nós éramos 4 pessoas, custamos achar 4 lugares lá. Mas a transformação, irmãos, ela precisa ir acontecendo. Perto de mim, lá em Belo Horizonte, com 1.700 irmãos, eu não vi murmuração nenhuma. Não tinha irmãos murmurando. Porque se a gente falar assim, aqui cabe 900 pessoas, vamos colocar 1.000. Mas se enche com 1.000 e o 100 está reclamando, não adiantou nada, não é mesmo? Mas a vida, irmãos, está circulando. A vida está ganhando os irmãos. E às vezes você pode não estar entendendo e você está fora disso. Mas, irmãos, nessa noite, Senhor, eu quero estar na vida, na comunhão da vida. Por quê? Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para 1 João, para mim caminhar para o final aqui da mensagem, né? João capítulo 2, versículo 28. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Olha para você ver, irmãos. Permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhado na sua vinda. O versículo 27 fala, permanecei nele como a unção vos ensinou. E agora que está dizendo de novo, o verbo permanecer, irmãos. Por que agora é o seguinte? Se o Senhor já está em nós, no nosso espírito, porque a unção quer nos levar a permanecer nele. Não quer dizer, irmãos, que se o Senhor está em mim, eu a todo tempo estou nele. Não é verdade? Você não concorda comigo? Então a unção está fazendo o quê? Nos levando a permanecer no Senhor. Não é isso que ela está fazendo? Mas, irmãos, naquele dia, nós não sei quando vocês pensam na volta do Senhor, mas naquele dia não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ó Senhor Jesus, por isso nós precisamos do quê? Da salvação da nossa alma. A nossa alma, irmãos, é a nossa mente, vontade e nossas emoções. Ou vontade, mente, emoções e vontade. Fica à vontade dos irmãos aí, sabendo, né? 3 partes. O nosso coração, além das 3 partes, que é a alma, essas 3 partes, temos mais uma parte que é o nosso espírito, uma parte do espírito, que é a consciência. Irmãos, tenhamos sempre depender do Senhor para a gente não ficar com a consciência cauterizada. Que foi a mensagem de domingo também, o Pedro enfatizou muito a questão da consciência cauterizada. Se a gente fere aqui, né, em algum lugar, fica insensível. Né? Pode mexer, não, aqui não sente. A consciência, ela é uma parte, irmão, que hoje controla praticamente todo ser humano. Se ele tem a vida de Deus, ele tem a unção, ele tem o Espírito. Além da consciência, temos a unção. Se uma pessoa não tem o Senhor, a consciência controla ela. Até certo ponto. Porque ela dá um alerta, ela fica piscando, mas ela não dá atenção. E ela faz coisas porque a consciência cauterizou. Mas se nós, hoje, o Senhor está falando conosco, e a gente não usa a nossa fé, irmãos, não obedecemos ao Senhor, a nossa consciência também fica cauterizada. Aí o que acontece? Nós vamos afastando da comunhão pouco a pouco. Nós vamos desviando. Aí a palavra fala, o irmão chega perto de nós, aí fala o outro, fala, nada serve. Você, no momento, você faz como Ló. Você está lá em Sodoma e Gomorra. Aí o que faz? O nosso coração é como uma semente recebendo a semente do reino. Eu quero ler mais um ponto da imersão, que fala o seguinte. É tanto ponto rico, né, irmãos?
Na quinta-feira, o ponto 3, quando não andamos segundo o Espírito, passamos a desprezar qualquer tipo de autoridade. Não podemos ir contra a autoridade estabelecida por Deus. Precisamos honrar os pais, as autoridades do governo humano e principalmente as autoridades que o Senhor instituiu na igreja. Está vendo a questão da consciência? Nós aí não obedecemos às autoridades, nem respeitamos a autoridade. Os pais, né, e as autoridades estabelecidas também no nosso governo. Vou deixar a mensagem para a semana que vem, o Alexandre fala um pouco sobre isso, né, para nós, sobre as autoridades. Mas aqui, Hebreus capítulo 4, estou jogando tudo para você, Alexandre, né? Hebreus 4, 2. Porque, Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé nasqueles que a ouviram. Ó Senhor Jesus, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus, versículo 3. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, é muito sério, irmãos, essa questão da consciência cauterizada. Mas eu queria deixar aqui um ponto, até 1 João 2, 29, eu nem vou ler, porque é um assunto para a semana que vem também, né? Vai criar tudo semana que vem, né? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que de todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ultimamente, uma palavra que tem mexido muito comigo é sobre realidade. Vamos falar isso aqui sem realidade é muito ruim. Mas principalmente nesse último ano, as minhas experiências têm aumentado. Porque eu sei que o Senhor quer me ganhar meu coração. Os testes vêm, irmão, para quê? Para nos ganhar. As coisas estão acontecendo, irmãos, o Senhor está preparando tudo para nos ganhar. Como que a sua alma está? Como que você está ouvindo essa palavra? Eu quero dar um pequeno exemplo para vocês, também muito simples e muito pequeno. A minha filha, minha única filha, quando ela tinha 5, 6 anos, ela tinha uma dificuldade para comer, que é dificuldade de toda criança. E eu consegui adaptar uma história para ela. Ela já estava começando a ir para a escola, e eu falei com ela, olha, é o seguinte, quando você vai ao posto de saúde e você toma uma gotinha, a gotinha, ela se traz saúde, e ela vai para um lugar no seu organismo. Mas só que, em contrapartida, tem um bichinho que te leva a você ficar doente. Quando você alimenta de coisas saudáveis, uma banana, uma laranja, as frutas, uma carne, um arroz, um feijão, uma verdura, você está ajudando a gotinha. Mas quando você come balinha, chocolate, aí vai, né? N coisas, você está ajudando o bichinho. Então você pode ficar doente. Aí é hospital, remédio, injeção. Aí ela falou comigo, como ela estava indo para a escola, e muito inteligente, né? Graças ao Senhor. Falou assim, uai, pai, então esse negócio é quase igual o cabo de guerra. Eu falei assim, é mais ou menos isso. A gotinha está de um lado e o verme está do outro. Uai, então se é o cabo de guerra, eu sinto de vez em quando que os pezinhos dele estão arrastando minha barriga aqui, pai. Eu falei, então é isso mesmo. Quantas vezes que eu chegava do trabalho, ela falava assim, pai, eu alimentei mais a gotinha hoje, porque eu comi uma maçã. É mesmo? Aí tinha dia que ela falava assim, pai, eu alimentei o vermezinho, que eu comi balinha, chupei chocolate. Eu acho que vocês não vão esquecer essa historinha, né? Já passaram muitos anos e ela ficou presa muito tempo nessa história, né? Mas, irmãos, pode ser muito simples, mas o basicamente dessa mensagem, da unção, são coisas que nós estamos alimentando o nosso espírito e são coisas que nós estamos alimentando a nossa alma. Irmãos, nós ganhamos de bandeja a imersão. Nós estamos numa era privilegiada, irmãos. Mas isso aqui é para quem é simples.
Quem é complicado, não aceita imersão, não. Preste atenção o domingo. É importante inculcarmos a palavra no coração, mediante a imersão, pois é assim que a realidade de Deus é transferida para dentro de nossa fé subjetiva. O Senhor está transformando o nosso ser interior. Está transformando ou não? O Senhor está transformando o nosso ser interior. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que dizer do alimento diário? O alimento diário é repetitivo? É repetitivo, mas é muito gostoso. Quantas vezes você já falou para o seu filho a mesma coisa? Não chuta não, mas umas 500 vezes já foi, né? Dependendo da idade dele, você já falou umas 500 vezes. Irmãos, o Senhor quer nos ganhar. Então, por isso que esse ponto aqui do encargo dessa noite é falar sobre a unção. E a unção, o Senhor quer nos ungir para nós servirmos ao Senhor. Senhor, fala comigo. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, e o último testemunho, e vou fazer uma oração para terminar. O Espírito nunca vai contar a Bíblia. Vocês querem um exemplo? Um certo irmão foi contatado, vocês não vão saber, poucos aqui vão saber desse caso. Um certo irmão foi contatado pelos irmãos e foi ganho a visão da igreja pelos livros, principalmente aquele livro, A Economia de Deus, ele ganhou muito. Ele veio para a vida da igreja, posicionou, era alguém que estava à frente num grupo, né, dele. Viveu a vida da igreja algum tempo. E ele falou assim, e eu orei e Deus falou comigo. Preste atenção. O Espírito não vai contar a Bíblia. Eu orei e Deus falou comigo que eu podia abrir de novo um outro grupo. Ele não queria aquele grupo que ele estava, que ele veio para a vida da igreja. E ele foi e convidou algumas pessoas. O primeiro dia que ele estava reunido, foi 20 pessoas. Passou uns dias, caiu para 10. Passou uns dias, caiu para 5. Teve um dia que era só ele que estava lá. Aí ele foi e viu, puxa, Deus realmente tem um propósito com a igreja em cada cidade. Eu vou voltar para a vida da igreja. Ele voltou. Mas o exemplo que eu estou dando para os irmãos, o Espírito não vai falar para você causar divisão. Vai. É uma igreja em cada cidade. A unção vai nos conduzir. O que aconteceu com esse irmão? Ele voltou para a vida da igreja, não permaneceu, não quer continuar o testemunho. A vida dele está aos trapos. Irmãos, não vai pensar que você vai ter paz, que o Espírito vai te conduzir, e conta a Bíblia. A unção vai nos conduzindo, vai nos levando a ter uma vida santa, uma vida realmente na presença do Senhor. Se você está em pecado e fala assim, irmão, eu estou orando, mas estou em paz, porque às vezes alguns são insistentes. Eu estou em paz, eu não quero dizer para você, a paz que você deve ter é a paz de cemitério, não é? Porque se nós estamos em pecado, irmãos, somos iluminados, nós precisamos reagir. Por isso eu quero terminar com a oração, né? Eu creio que os irmãos têm muita experiência dentro do alimento diário, foi um assunto só para essa semana, e também tem muitas experiências que o Senhor já te falou, que o Senhor já te iluminou. Amanhã, se tiver tempo de compartilhar, né, vocês podem resumir o testemunho, porque aqui eu tive muito tempo, né, para falar com vocês. Vocês só têm 1 minuto e meio ou 2 para contar um testemunho, mas eu creio que muitos irmãos têm muito testemunho aqui. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, nós te agradecemos pela vida da igreja, pelo seu falar conosco. Senhor, possa nos ungir, Senhor, realmente nos abençoar nessa noite, nos guardar nessa noite, aqueles também que vão ouvir essa mensagem pelo canal da Igreja Itaúna, no YouTube, Senhor, possa estar abençoando, dando sabedoria, Senhor, abrindo os olhos, Senhor, do nosso coração, Senhor, para nós recebermos mais a sua palavra e vivermos mais intensamente a vida da igreja. Nos ilumina com relação ao serviço ao Senhor. Senhor Jesus, guarda cada serviço da igreja, sustenta cada irmão, Senhor, cada família. Senhor, nos dê orientação com relação à educação dos filhos, com relação ao nosso trabalho, ou até mesmo adquirir alguma coisa. Senhor, vem com a tua unção, o teu Espírito está em nós, Senhor, nos levando a vencer, e um dia queremos estar na sua presença, não sermos envergonhados. Ó Senhor Jesus, nos dê realidade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.